Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los espectadores de Localia. Ya sabéis que los martes tenemos la cita de radio y televisión, aquí en Localia Televisión también y en TV Miño. Así que saludamos a los espectadores de TV Miño, de Localia Televisión, a los oyentes de Radio Vigo ya están saludados y a nuestro invitado. Hay que agradecerle a Aleixo Atlántico las gestiones que ha realizado y hay que agradecerle a una persona tan importante en el norte de Portugal, en Oporto y en el actual Oporto, el equipo de fútbol, que haya hecho un hueco en su agenda para estar aquí con todos nosotros, en Radio Vigo, en la cadena SER, y con todos vosotros, que en definitiva lo que nos gusta es que podamos hablar del Aleixo Atlántico cuando abrimos la ventana una vez al mes, con gente muy importante, gente relevante y gente que luchó para que el norte de Portugal tuviese muchas cosas y que luchó por la eurorregión, cuando a lo mejor, por aquel entonces, mucha gente no creía en la eurorregión. Fue alcalde de Viladoconde, fue alcalde de Oporto durante muchos años y llegaron grandes logros de su mano en la segunda ciudad de Portugal. Se peleó también muchas veces con Lisboa, fue ministro de Lisboa, fue europarlamentario, fue diputado en la Asamblea de la República, ha sido muchísimas cosas y ahora es el vicepresidente del Oporto y el administrador de la Sociedad Anónima Deportiva del Oporto, así que nos puede hablar de muchísimos temas. Fernando Gomes, profesor don Fernando Gomes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Boa tarde, eu vou falar em português, vou procurar falar mais devagar do que falam normalmente os portugueses, na expectativa de que os galegos que percebem bem o português consigam entender o que eu pretendo dizer-lhes. Muito obrigado pelo convite, desde já. Depois um agradecimento também pelas referências que me foram feitas. Não sou assim uma pessoa importante. Muito importante. Não sou, não. Importante é estar aqui a fazer este programa convosco. Isso sim, isso já aumentou a minha importância nestes últimos tempos. Muito obrigado pelo convite. E muito obrigado ao Eixo Atlântico, na pessoa do João Vasquez, que tem sido um dinâmico secretário-geral e promotor do Eixo Atlântico. Sem ele, eu estou convencido que as coisas não eram como são hoje. E realmente essa organização, que tão pouco acarinhada foi ao princípio, sobretudo do lado do governo português, do lado de Espanha foi desde sempre acarinhada, bem recebida, nomeadamente pelo Dom Manuel Freire Ibarne. Do lado de Portugal, o governo português olhou-nos sempre com uma certa suspeita de que havia ali alguém que queria intrometer-se nas políticas que o governo entendia definir e que, sobretudo, não se deixaria subjugar facilmente por aquela determinação de que o governo manda tudo. Claro. E realmente foi caminho difícil, mas de sucesso. Pero vostede que foi un impulsor, un visionario, se me permite a expresión, señor Gómez, non? Naqueles intres onde había, agora que está de moda isto de euroescépticos, pois moitos eurorrexión escépticos, por que apostou pola eurorrexión ou por que consideraba que o Eixo Atlántico era importante sacalo adiante neses intres onde había dificultades? Porque a Europa, na altura, na época, era uma Europa muito mais dos Estados do que das regiões. E isso, claramente, trazia um déficit democrático àqueles que estão mais próximos das populações, que são os municípios. Em Espanha, apesar de tudo, a regionalização estava implementada e havia um interlocutor perto dos municípios. Mas, de qualquer maneira, havia um impedimento de falar diretamente com Bruxelas. Em Portugal, a situação era muito mais grave. Por isso que eu considero que o Eixo Atlântico foi muito mais importante para o norte de Portugal do que foi para a Galiza. Embora tenha sido importantíssimo para os dois. Mas se há que comparar, do lado de Portugal, foi muito mais decisivo e muito mais importante. Porque isto permitiu que um conjunto de representantes do poder local tivessem acesso direto a Lisboa. Na altura, claro, eu tinha sido, enquanto deputado do Parlamento Europeu, o relator, o responsável pelo Parlamento da elaboração da reforma dos fundos estruturais. Jacques Delors era o presidente da Comissão Europeia. Sim. E nessa elaboração, uma das questões que politicamente mais fortes mais discussão tinham dado, era exatamente a criação de regiões transfronteiriças que pudessem velar pelo seu desenvolvimento comum. Sim. E articular diretamente com Bruxelas, porque até aí só mesmo os governos centrais é que o podiam fazer. E como foram essas loitas ou essas reuniões, xuntanzas em Lisboa para dar o visto bom precisamente ao Eixo Atlântico, Foram muito difíceis e demorou algum tempo
até que o Governo de Lisboa percebesse que o nosso papel era um papel positivo, um papel de complementariedade com o Governo Central e não de disputa política com o Governo Central. Mas custou. Na altura, o Primeiro-Ministro de Portugal é hoje o Presidente da República. Era Cavaco Silva. Sim. E não foi fácil. Tivemos um aliado, isso sim, do lado de Portugal, que foi Mário Soares, que era Presidente da República na altura, e que percebeu a importância deste movimento e foi o nosso aliado. Aliás, esteve no momento da celebração da escritura do Eixo Atlântico, o Presidente da República de Portugal fez-se representar. Estava lá, não se fez representar. Marcou presença. E o Governo fez-se representar por um secundaríssimo membro. Só porque estava o Presidente da República. Isto, de alguma maneira, demonstra quão importante era para alguns e quão difícil era para o Governo aceitar esta ligação direta com os poderes supranacionais. E agora como a ve a Eixo Atlántico, a región Galicia-Norte de Portugal, que aspectos lle gustan a Fernando Gómez e que aspectos habería que profundizar ou mellorar, precisamente? É sempre possível melhorar, mas eu creio, do que tenho acompanhado, que hoje o Eixo Atlântico atingiu a maioridade. Na nossa altura estava na infância, na puberdade e na juventude. Agora atingiu a maioridade. Está maior, tem projetos extremamente interessantes, tem uma boa dinâmica, mas para o norte de Portugal continuam a colocar-se problemas hoje semelhantes aos que aconteciam no início, não por causa do funcionamento do Eixo Atlântico, que esse sim está maduro, mas porque os problemas económicos, sociais que se levantaram na altura, com esta enorme crise, voltaram a agravar-se no norte de Portugal. Para lhe dar e aos telespectadores uma ideia do que quero dizer com isto, Portugal houve um tempo em que cresceu imenso, liderado pelo norte de Portugal. Digamos, o norte era o motor daquele grande navio que está no Atlântico chamado Portugal. Depois, com a hipercentralização do poder, Lisboa passou a ser o único motor de Portugal. Claro. Veio a crise e o norte, em vez de crescer, decresceu. Ou seja, nós atingimos um determinado patamar, Galiza e o norte de Portugal estavam com níveis de desenvolvimento próximos, e o que é que nós verificamos agora? A Galiza, embora menos, continuou a crescer, e Portugal não cresceu, decresceu, recuou. Claro. E hoje o fosso que separa os níveis de desenvolvimento económico entre o norte de Portugal e a Galiza são maiores do que eram antes. Portanto, Portugal tem cada vez mais necessidade, uma vez que não há regionalização em Portugal. E a não existência de regionalização em Portugal é muito culpada por este atraso. Eu creio que o Eixo Atlântico é muito mais necessário ao norte de Portugal agora do que é necessário, digamos, ao desenvolvimento da Galiza. Agora, em termos de ligação intermunicipal, não há nada que se compare à existência do Eixo Atlântico. Se repararmos, não há nenhuma outra organização supranacional, não há nenhuma outra instituição que acabe por encarar esta Euro-região dos dois países. E, portanto, é o interlocutor privilegiado, eu diria, é o interlocutor único. Claro, cando chega vostede a Lisboa e pídelles Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, bueno, a ver, imos estudiar isto, pero, ademais, quero tamén unha conexión ferroviaria entre Vigo e o Porto, entre o norte de Portugal e a Galicia. E, ademais, quero autoestradas para conectar e vertebrar, agora que estamos, señor Gómez, neste arranque da Semana Europea da Mobilidade, hoxe, claro, supoño que moitas peticións en riba da mesa que houbo que cribar e que houbo que defender tamén, non? Sim. Claro que depois este movimento e a pressão política que faziam os municípios sobre o governo acabou por dar frutos. E depois, mais tarde, acabou por ser aceite essa parceria entre o governo português e o Eixo Atlântico, e isso trouxe resultados positivos. Ao nível das infraestruturas, trouxe imensos resultados positivos. E, portanto, claro que depois, com a mudança de governo recentemente e com a crise,
A crise serviu de desculpa para muitas coisas, a crise serviu de desculpa para se dizer que muita coisa não se iria fazer, e eu recordo, os nossos telespectadores não se lembraram disso, mas eu gostaria de recordar aqui, que era primeiro-ministro de Portugal, o até há poucos dias presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, era primeiro-ministro. E foi esse primeiro-ministro de Portugal que assinou com a Espanha, na Cimeira, no Cumbre Ibérico, a rede de TGV que incluía duas ligações do Norte à Espanha. A ligação Porto-Vigo, Corunha, e a ligação Porto-Aveiro-Vilar Formoso. Não foi uma pessoa qualquer, não foram os autarcas que pediram coisas absolutamente disparatadas. Foi o senhor Presidente, Primeiro-Ministro de Portugal, depois Presidente da Comissão Europeia, quem assinou esse documento e quem depois, a despeito da crise, o vem contestar. Portanto, a crise também está a servir de desculpa para muita ineficácia e para muita incapacidade de resolver problemas políticos. Uma oportunidade perdida muito grande, não? Sem dúvida, sem dúvida que foi. Tanto quanto tenho acompanhado, a Espanha está na Galiza e no Norte a resolver o seu problema da rede ferroviária com pragmatismo. E Portugal, não tendo tomado a dianteira e não se tendo aliado à Espanha para, junto dos fundos comunitários, poder aproveitar essa parceria, vai ter que ir agora, como se diz em português, a reboque, vai ter que ir mais tarde aproveitar esta situação para ligar o Porto a Vigo. Já não será por TGV, essa época passou, acho eu, mas por um comboio suficientemente confortável e rápido para podermos ligar-nos através de Vigo à rede europeia de alta velocidade. E que pensa vostede, por exemplo, cando hai ano e pico, se non chega a ser pola presión, facendo lobby do eixo atlántico, estivo a piques de morrer e deixar morrer na vía, entrar en vía morta, esa conexión que actualmente está un pouco deficitaria, que hai que mellorar, pero a conexión ferroviaria entre Vigo e Porto. Vostede que impulsou o AVE naquel intre para que Vigo, a súa cidade e o Porto estiveran conectadas, que se lle pasa por la cabeza cando os dous gobernos centrais estiveron a punto de dar-lhe estocada de morte à conexión ferroviária? Politicamente, isso trouxe alguns custos. E teria trazido muito mais custos políticos ao governo se o então primeiro-ministro não tivesse saltado do governo de Portugal para o governo da União Europeia. Mas quem veio a seguir pagou esse preço. E foi depois, já num período posterior, um governo socialista, um líder socialista, quem retomou esse processo com toda a energia, a ponto de ter mandado elaborar os projetos e estar em vésperas da sua adjudicação, da outorga desse contrato, da rede europeia de TGV a partir de Portugal. Claro que a primeira linha que iam construir seria a linha Lisboa-Badajoz, seria a primeira, é natural, pronto. Mas na mesma altura adjudicou o projeto global e, entretanto, o governo veio a crise, o governo socialista caiu e este governo fez tábua rasa, absoluta tábua rasa de tudo o que se passou relativamente a esse projeto. Vai pagar uma fatura. Não só por isso, na minha opinião, mas por muitas outras coisas. Vai. Até porque, pela maneira como tem gerido esta crise, vai pagar uma fatura pesada. A minha expectativa, a minha esperança é que um novo governo, que eu espero que seja socialista, eu quero aqui dizer aos nossos, e penso que os nossos telespectadores sabem que eu sou militante socialista, neste momento não estou na prática política, mas tenho as minhas inclinações, tenho as minhas preferências e continuo a ser militante do Partido Socialista, não estando neste momento no ativo, mas espero que o próximo governo, que vá alternar com este governo do PSD, retome essa posição de ligação à Espanha e, nomeadamente, à Galiza. O norte de Portugal e a Galiza têm complementaridades que nenhuma outra região em Portugal tem. Nem Andaluzia e o Algarve, nem nenhuma outra região. O norte de Portugal e a Galiza têm complementaridades, têm características de tal forma que juntos somam, não são concorrentes.
juntos, são maiores. E, curiosamente, a nível político, há esse entendimento. Claro, claro. Porque é que a inteligência e a capacidade de discernir politicamente das atuais autoridades centrais em Portugal não lhes permite verificar isso. Portanto, têm andado nisto sem determinação, sem força, muito lentamente, muito à espera de que as coisas aconteçam. E os autarcas querem exatamente o contrário, querem que tudo aconteça depressa, porque esse é o seu papel. Xa que falaba do Partido Socialista, dos socialistas portugueses, están en pleno proceso de primarias. Non sei se Fernando Gómez ten as súas preferencias ou como segue Tenho as minhas preferências que estão claramente... Este duelo entre António Costa não quero esconder nada, e José Seguro. Não quero esconder nada aos nossos espectadores, àqueles que nos estão a ver. Tenho preferências, marquei-as cedo em Portugal e portanto, neste momento há dois, não sei se os nossos telespectadores sabem que há dois candidatos à liderança do Partido Socialista. O atual secretário-geral do Partido Socialista, chamado António José Seguro, que ganhou o Congresso, e o alcalde presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, que é também uma grande referência do Partido Socialista. E os dois resolveram disputar-se por entender o António Costa que a atual liderança do Partido Socialista, num momento crucial para a vida do país, que é esta tremenda crise que criou desemprego, criou desigualdades sociais, que fez retroceder muito do desenvolvimento económico e social que tínhamos conseguido, acha que, entendo o António Costa, que o António José Seguro, atual secretário-geral, não tem conduzido a oposição ao governo com energia e com capacidade, e a prova disso foram os resultados das europeias. E, portanto, avança como alternativa. Ele é o meu candidato. Eu desejaria que o atual alcalde de Lisboa, o presidente, o Dr. António Costa, pudesse ser o novo secretário-geral do Partido Socialista. E posso garantir-lhe que a visão e a determinação para os problemas nacionais serão outros. E que, nomeadamente em matéria de regionalização, foi o único que até hoje tomou posição neste debate interno. Os dois têm debatido. E enquanto o atual secretário-geral se refugiou no debate e não quis assumir nenhum compromisso relativamente à regionalização, o Presidente da Câmara de Lisboa definiu timings e processos. E, portanto, assumiu com coragem que a regionalização para se fazer. Se outra coisa não houvesse, eu já me tinha decidido por ele muito antes, mas se outra coisa não houvesse, só isso era suficiente para que eu e muitos outros pudéssemos apoiá-lo. E se lle digo un nome, enriba da mesa, poñolle un nome, Pasos Coello, que se lle pasa pola cabeza a Fernando Gómez? A súa política, a súa situación, este mandato, como analiza vostede? Não esteve nem está à altura dos desafios e dos problemas que Portugal enfrenta. Com certeza que teve alguns méritos, não quero daqui dizer o contrário, mas os desafios que tinha pela frente, as dificuldades que o país passou e passa, não estão à altura de um personagem político. O personagem político não está à altura dos problemas. Os problemas transcendem a sua capacidade política, transcendem a sua capacidade de ação e tem sido acusado, e custa-me, sobretudo num país que é amigo, mas não deixa de ser um país estrangeiro. Nós, no fundo, somos irmãos, mas não deixa de estar para cá da fronteira. Custa-me daqui ter que dizer uma coisa, que é que o nosso Primeiro-Ministro é muito mais um apoiante da senhora Merkel do que um líder do Portugal que precisa de mudar de rumo. E isso não é bom. E dende o seu punto de vista, a situación social de Portugal, porque nós acudimos a Portugal, estamos en Portugal, ou estiven na súa cidade, no Porto, disfrutando nas vacacións, e falas con xente, cando un lee os periódicos, os xornais, o tema, esa palabra que dá un pouco de medo, non? Troika e tal. Como é a súa radiografía da sociedade portuguesa? Está sufrindo moito precisamente este contexto tan duro que lle marca muito, a xenda da Troika? Sobretudo porque estamos a falar de uma geração, que é uma geração que sai do 25 de Abril sempre a crescer. E, portanto, foi fazendo conquistas. O país foi fazendo conquistas. Foi-se-lhe permitindo diminuir a pobreza, diminuir a diferença entre os estados sociais mais desenvolvidos e menos desenvolvidos. Foi possível implementar um Serviço Nacional de Saúde verdadeiramente para toda a gente. Bom, e de repente, o que é que nós verificamos? Que temos
uma diferença de níveis sociais agravada. Há mais ricos em Portugal do que havia antes da crise, há muito mais pobres em Portugal do que havia antes da crise, e a classe média recebeu uma clara decapitação, está a diminuir brutalmente, brutalmente. Houve uma maneira demasiado fácil, simples, contabilística de resolver um problema que exigia outra capacidade. Qual foi? Se a despesa é elevada, ou se o déficit é elevado, corta-se na despesa. E como é que se pode cortar na despesa? É muito fácil. Corta-se nas pensões, corta-se nos salários, corta-se no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é muito fácil. Agora, isto é um retrocesso imenso e é a diminuição brutal do poder de compra da classe média. Portanto, eu não posso, de maneira nenhuma, não posso nunca concordar com a política que foi seguida, porque há alternativas. E o Governo nunca as quis ouvir. Passos Coelho tem uma característica marcante. É um homem muito determinado. Em Portugal costuma chamar-se outra coisa. Muito teimoso. E nunca vai reconhecer isto. Nunca vai reconhecer. Portanto, o que eu espero é que, findo este ciclo político, haja uma alternância democrática que permita nova visão, a encarar os problemas do país com uma dimensão superior que não foi aquilo que foi feito até aqui. E eu penso, quero crer, que no que está à vista, António Costa poderá ser, se ganhar esta disputa, e eu creio que ele tem condições para ganhar, poderá ser a pessoa que faz essa viragem da estagnação os portugueses andam depressivos. Os portugueses nunca foram tão alegres como os espanhóis. Os espanhóis são muito mais bem dispostos e os galegos são muito mais alegres que os... E então os nortenhos têm sempre uma certa tendência para a contenção. Mas agora estão tristes mesmo. E eu espero que isto possa um dia rapidamente mudar. Como é dirixir unha cidade como Porto? Porque vostede foi europarlamentario, foi diputado, foi tamén ministro, pero como é dirixir unha cidade como Porto e como é apostar por mudar unha cidade como Porto? Digamos, passados estes anos, com uma experiência política que tocou praticamente todos os aspectos da vida política, desde o Parlamento Nacional ao Parlamento Europeu, desde ser Conselheiro de Estado a ser Ministro e ser alcalde, ser Presidente do município, nenhum cargo político é tão gratificante como o poder local, como ser alcalde. Sim? Nenhum é tão gratificante. Porque, evidentemente, há pessoas que têm muito mais tendência para serem parlamentares, para o diálogo, para o discurso. Outros são mais para a ação. Eu gosto muito mais de executar, de fazer coisas. Num governo, a ação de um ministro, mesmo do primeiro-ministro, está condicionada por um conjunto infinito de fatores. Portanto, muito dificilmente um ministro vê a sua obra concretizada com rapidez. E até que chega aos cidadãos, é imenso o percurso. Claro. E depois o contacto entre o ministro e os cidadãos, por muito simpático que seja o ministro, por muito descentralizador que seja, as suas funções não são diretamente com as populações. E, portanto, há ali uma distância imensa entre os cidadãos e o poder político. E as consequências da nossa ação fazem-se repercutir muitas vezes muito mais tarde, e às vezes até quando já não se é ministro. No poder local não é assim. No poder local, o membro do município, o alcalde, está em contacto direto com os cidadãos. Não consegue fugir-lhes. Não é possível. Não pode refugiar-se numa couraça. Não pode meter-se no carro preto com os vidros fumados e desaparecer. Não pode. Tem que estar em permanente contacto com os cidadãos. Portanto, tem, desde logo, um confronto das suas políticas, das suas ideias, na rua. E depois, vê rapidamente as consequências. O de que faça de bom ou de mau tem imediata repercussão. Portanto, pode ver a satisfação da obra bem feita nos seus contactos com os cidadãos, ou pode ver o mal-estar que isso lhe pode causar se as coisas não correm como deveriam correr. Portanto, eu acho que é um poder muito mais direto, muito mais autêntico do que é o poder claro, mais longe dos cidadãos. E como foi maridar, lograr misturar precisamente, rehabilitar o Porto, apostar pola tradición, por reactivar e recuperar? De feito, loitou vostede, conseguiu o patrimonio, un dos patrimonios culturais,
como se consigue patrimonio da humanidade, como se consigue eso mesturado coa modernidade de pensar o Porto ten que ter metro, o Porto ten que ter metro lixeiro. Como se mestura isso? Não é fácil, porque, sobretudo o Porto é uma cidade que tem um problema no seu tecido urbano, no seu casco urbano, tem um problema grande, que hoje está em vias de se resolver. Tem um enorme casco urbano tradicional, Sim. antigo, não é pequeno. Conheço muitas cidades por essa Europa fora, que têm centros urbanos muito curtos, muito pequeninos, portanto, por exemplo, Guimarães é lindíssimo, mas tem um casco urbano reduzidíssimo. Portanto, faz-se uma obra e ela vê-se imediatamente. Braga tem um casco urbano curtíssimo, Sim. muito pequeno. É muito fácil chegar ali e resolver aquele problema. Fácil, vamos ver. Não é tão difícil como no Porto. Tem um casco urbano imenso. Sim. Esse, digamos, hoje a virtude do Porto é consequência da sua ineficiência durante muitos anos dos seus autarcas e dos seus responsáveis políticos. Ou seja, foi a ineficácia felizmente, numa época do princípio do século XX, obreirista, foi a ineficácia desses municípios que impediram de deitar abaixo coisas que hoje são património do mundo. Sim. Ou seja, aquela degradação foi porque não se fizeram obras. Mas felizmente não se fizeram obras. Nós, um século depois, podemos dizer, felizmente, não lhe mexeram. E nós hoje podíamos reabilitar e ter aquela imagem de casco urbano quase único. Mas, por exemplo, uma das deliberações, das decisões que eu fui encontrar na Câmara Municipal, quando cheguei nos arquivos municipais, foi que no início dos anos 50, finais dos anos 50, a Câmara Municipal do Porto tinha decidido fazer um silo alto, um parque automóvel em altura, uma coisa enorme, exatamente no casco urbano, quase em frente ao rio. Portanto, aquela fachada urbana lindíssima do Porto tinha desaparecido para se fazer ali uma coisa gigantesca em betão, que era a obra bonita da época, lindíssimo, um parque fantástico que o visitante, quando vinha na Ponte de Dom Luís, iria ver. E não sabe porque é que não fez? Não foi porque a decisão política não fosse tomada, não havia dinheiro. Foi um tempo mau do governo a nível nacional, foi um tempo mau dos dinheiros dos municípios, não havia dinheiro, o projeto ficou. E ficou ali durante uns anos. Quando, muitos anos mais tarde, houve um outro presidente pouco sensato que resolveu pegar naquilo, aí já a consciência do património que lá estava era outra, disseram, não, nem pensem em fazer isso, que isto é um crime. Foi assim, mas foi por ineficácia, que aquilo se não fez, foi por falta de dinheiro. Portanto, tratar com um problema de uma cidade que se quer desenvolver e que tem um tão grande casco histórico. Sem dúvida. É a revolução do metro, é uma condicionante pesada. Vertebrar toda a área metropolitana do Porto. Depois, esse era o problema, é que o Porto sozinho, a cidade do Porto tem uma coisa muito rara em termos europeus. Estamos a falar ali de umas 7 cidades, mais 2, 9, mas essas já têm ali uma diferençazinha. Estamos a falar de 7 cidades que, se as sobrevoarmos, ninguém consegue dizer onde começa uma e acaba a outra. A maior parte dos turistas que vão ao Porto atravessam a ponte, estão a Vila Nova de Gaia, é um outro município, mas pensam que estão no Porto. Sim. Vão ao Porto de Leixões, ao Matosinhos ou ao aeroporto, e aquilo é o aeroporto do Porto. Mas o aeroporto está na Maia, numa outra cidade, o Porto de Leixões está, e os principais restaurantes da cidade, onde a cidade vai almoçar, estão em Matosinhos, que é outra cidade. Baixámos um bocadinho para o lado do Douro, já é Gondomar, é outra cidade, mas tudo aquilo visto de cima é um enorme tecido urbano, um enorme casco urbano. E então era preciso unir isto, de tal maneira que o Porto pudesse ser o centro, o epicentro de toda aquela 1.900.000 pessoas que ali vivem, mas de que o Porto tem apenas 280.000. Claro. E, portanto, era preciso que fosse a cabeça, o centro financeiro, o centro de serviços, mas conjugar com os municípios vizinhos, com o poder político vizinho, as decisões. E isso foi possível. Eu penso que esse foi o principal desafio e o principal trabalho. Criar uma instituição formal, que se chama área metropolitana, mas independentemente disso, servirmos desse instrumento para coordenar e não para dividir. E isso foi possível.
E isso é que permitiu o metro. Isso é que permitiu um aeroporto que neste momento é uma mais-valia regional. Sim. Já não é só regional, mas para o país, mas sobretudo regional. Isso é que permitiu que o Porto de Leixões tivesse um crescimento fantástico. Isso é que permitiu a ligação das caves de vinho do Porto e do cluster turístico do vinho ao Douro. Portanto, articular com os vizinhos que moram no mesmo prédio foi o essencial. É que agora se recollen os froitos, por exemplo, 15% de subida do turismo en Oporto, na región norte de Portugal, é un destino dos máis importantes neste ano 2014, foi escollido como mellor destino europeo, precisamente Porto. Supoño que isto tamén, porque o turismo é un pouco patito feo aquí tamén en Galicia, en España, non? E nos damos conta de que é fundamental. E o Porto soube preparar-se para este Está a haber un repunte, señor Gómez, de Oporto do norte de Portugal co turismo que sempre se fala. Turismo Portugal, Algarve, Cascais, Lisboa. Sim, mas houve uma estratégia também nessa altura. O Porto não... Que imagem é que os cidadãos da Europa têm do Porto? Na minha opinião, o vinho do Porto, a região dos vinhos, as caves, o Futebol Clube do Porto, que é um cluster do norte e da cidade, o Futebol Clube do Porto, vai pela Europa fora, a gente ouviu falar do Porto porque ganha campeonatos europeus, vai longe no seu percurso. Portanto, digamos, uma das imagens de marca da cidade do norte é o Futebol Clube do Porto, outra é o vinho do Porto e outra é, sem dúvida nenhuma também, a razão histórica, digamos, para a oferta cultural de toda a região do Porto. Bom, no início dos anos 90, finais dos anos 80, sob o ponto de vista turístico, havia uma coisa que era Porto. Na classificação nacional, Algarve, região de Lisboa, Porto. E depois havia uma outra coisa que era Douro. E outra coisa que era Minho. Claro. Portanto, a própria classificação do Estado português para o desenvolvimento turístico e para financiamento era assim, Porto era um destino turístico sozinho. A primeira coisa que nós fizemos foi imediatamente alterar e passou a ser Porto Norte de Portugal. Claro. Primeira coisa. O destino turístico é Porto Norte de Portugal. E ligar o Porto ao Douro. Muitas das visitas que hoje, muito desses 15% que vão ao Porto, sobem o Douro, vão visitar as produções de vinho do Porto. Sim. O número de hotéis na zona da Régua, por toda aquela zona Régua-Lamego, cresceu infinitamente e cresceram hotéis de qualidade. Não estamos a falar de low cost, estamos a falar de hotéis de qualidade para um turismo de alta gama. Por outro lado, o aeroporto. O aeroporto é, neste momento, uma das razões fundamentais deste crescimento. Porquê? Porque houve a capacidade, a inteligência e a capacidade de motivar as companhias low cost para fazerem do Porto o seu hub. Claro. E, portanto, a partir do momento em que há uma grande companhia low cost, há várias que demandam o Porto, mas há uma grande companhia low cost que faz do Porto a sua rótula, claro. Isto significa que é fácil chegar ao Porto e barato. Sim. Portanto, o número de voos que passaram a chegar ao Porto vindo de cidades com quem o Porto não tinha nenhuma ligação e para lá chegar eram dias, e hoje, em 2 horas e meia, 3 horas, está-se no Porto a um preço de 50 euros, 55, 60 euros. Sim. E menos. Se as pessoas tiverem a disponibilidade para estar à espera na internet, por 12, 15 euros consegue-se muitas vezes uma viagem. Claro. Depois, mesmo internamente, o Porto tem neste momento, através do seu aeroporto, ligações ao Algarve. Diárias, várias ligações em low cost, nos tais 20 euros de custo de viagem, 25 euros de custo de viagem. O que significa que quem vem a Portugal não vai ao Algarve e vai embora. Aproveita muitas vezes as duas coisas, um turismo cultural, o turismo do vinho, claro, no norte e, simultaneamente, faz umas férias no Algarve. E, ao contrário, entra pelo Algarve e pode sair pelo Porto. Isto foi uma estratégia que teve sucesso, demora anos a fazer-se, por conseguir construir aquele aeroporto, que eu lembro-me na altura em que nós lutámos por ele, e aqui foi todo o eixo atlântico que se uniu para ter ali um hub na Península Ibérica que pudesse servir toda esta região. Eu lembro-me que na altura, aquilo de que éramos acusados era de estarmos a construir um elefante branco. Ou seja, o Porto
aquele aeroporto precisaria de 30 ou 40 anos para ter o número de passageiros que justificasse aquela construção. Já está nos break-evens há muito tempo, já ultrapassou os break-evens há muito tempo, já está perfeitamente dentro daquilo que era inimaginável. Pois Fernando Gómez, moitísimas grazas por achegarse aos estudios de Radio Vigo de Localia Televisión, por estar aquí e por falar de todos estes asuntos que moitas veces falamos do eixo atlántico, da Eurorregión, da relación do vínculo entre o Porto Vigo, Vigo Porto, a través do tren, a través das autovías, a través de moitísimos aspectos, cultura, deportes, turismo. Moitísimas grazas por falar de todo isto aquí en Vigo y Yo Poroi. tengo que pedir una disculpa a las personas que nos ven porque no hablé en español, no hablo suficientemente bien el español y tuve que me expresar en portugués. Mis disculpas. No, ni mucho menos. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Fernando Gómez, que nos ha acompañado en este tiempo de Vigo Hoy por Hoy, hablando de numerosísimos asuntos y tener una voz tan autorizada en Portugal y en el norte de Portugal, la verdad es que ha sido un lujo para todos los que hacemos este programa una vez al mes del Eixo Atlántico. Nosotros despedimos y ya sabéis, la cita con la información local volverá en Vigo a 14 con Jaime González de Az a las 2:15. Hasta ahora. Hoy por